bora lá para a gente fazer uma pequena revisão sobre modelos atômicos. Eu só vou dar uma pincelada aqui que a gente estudou, só os pequenos comentários, tá? Então a gente estudou lá os modelos, que começou com os gregos, lá com o Leucipo e Demócrito, e com a ideia que átomo é uma coisa não indivisível. Aí vem o Dalton, que introduz a ideia do átomo como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, o modelo atômico da bola de bilhar. No entanto, logo depois disso, o Berzelius promoveu a apresentação dos elementos, né, em um símbolo, porque cada cientista tem uma nomenclatura comum, faz uma coisa bagunçada, né, e tal como era até então, cada cientista representando de uma maneira. Ele representou de uma maneira simples, cada elemento se chamado pelo nome em latim, no símbolo ser a primeira letra, simples, tá? Ou quando a letra é repetida, já coloca na segunda letra minúscula, simples. Tá? Depois disso veio o modelo atômico do Rutherford, porque o modelo atômico do Dalton não explicava a natureza elétrica da matéria, como está indicado na figurinha, a imantação do plástico. E daí veio o modelo atômico do Rutherford, muito baseado no experimento da ampola de Crookes, que provou a existência de cargas negativas, certo? E aí vem o Thomson e propôs o modelo atômico do pudim de passas, como é famoso. Eu gosto de chamar de modelo atômico do panetone. Tá? Uma massa positiva encostada com cargas negativas. Então isso é o modelo atômico do Thomson. E após isso, veio continuando descoberta, a gente estudou da radioatividade, que foi descoberto que nós tínhamos radiações alfa positiva, beta negativa e a gama, que são sem massa e sem carga elétrica, são ondas eletromagnéticas, certo? Então, se tem esses três tipos de radiação, beleza? Com o experimento do Geiger e Martin, que eram alunos do professor Rutherford, eles descobriram que o átomo tinha um grande espaço vazio, tá? Que eles colocaram dentro de um tubo, de um bloco de chumbo, uma fonte radioativa, e incidiram sobre uma lâmina de ouro. Eles esperavam que todas atravessassem. Mas o que eles esperavam? Eles esperavam que todas atravessassem pelo modelo do Thomson. Mas o que eles perceberam? A maioria atravessava, e 1 em 20 mil batia e voltava, ou desviava o movimento delas. Eles conseguiram medir isso, que aqui em volta era uma chapa fotográfica. Então os raios que incidiam sobre a folha de ouro, aqueles que tinham desvio, eram refletidos, certo? Então aí, pessoal, eles conseguiram, o modelo atômico do Thomson já não fazia mais sentido. E aí o Rutherford propôs o modelo atômico dele. Ele disse o seguinte, olha, modelo planetário, que o átomo é um grande espaço vazio, porque a maioria das partículas atravessam. Mas ele tem um núcleo central muito denso, por isso que algumas partículas batem e voltam. E os elétrons estão girando em volta desse núcleo, o que a gente chama de uma região chamada eletrosfera. O núcleo é muito pequenininho, é de 10 a 100 mil vezes menor que o átomo, certo? De tão pequenininho que é, se a gente for pensar o núcleo, uma coisa como sendo o átomo no tamanho do estádio de futebol, o núcleo seria uma formiguinha no meio do estádio de futebol, de tão pequenininho que ele é. Tá? Que é uma representação assim, não tem camadas aqui, tá? É só os elétrons girando ao redor do núcleo. Só que tinha um problema, tinha uma lei da física que falava o seguinte, se os elétrons têm carga elétrica negativa e têm massa e estão girando ao redor do núcleo, eles vão perder energia e vão cair no núcleo, porque o núcleo atrai esses elétrons. Então ele é inconsistente com a lei da física, né? A dita física. E aí, pessoal, o Bohr fez alguns postulados. Postulado é o seguinte, era uma ideia que faz sentido, mas que ninguém consegue provar experimentalmente, mas ninguém consegue refutar ela. Ninguém consegue provar que aquilo ali não faz sentido. E o que ele falou? Que os elétrons circulam em níveis de energia quantizados, energia fixa, ou seja, nas camadas. Que o elétron pode trocar de camada, se ele absorver ou ele emitir energia. Absorver, ele vai para uma camada mais externa, se ele emitir, ele vai para uma camada mais interna. Então, olha aqui, ó, se um elétron está nessa primeira camada aqui, se ele absorver energia, ele vai para a segunda. Se ele perder energia, ele volta para uma camada anterior, que é a excitação e desexcitação. Nos outros modelos isso não faz sentido. Que é isso que acontece aqui nos fogos de artifício. Lembra que tem um videozinho para mostrar para vocês? Cada
Fórmula difícil tem uma cor, por quê? É um metal com cor característica onde ocorre aquele processo. Ganha elétron, vai para uma camada mais externa. Perde energia quando retorna para a camada anterior. E aí essa energia a gente vê nos livros de fogos de artifício. Beleza? Só relembrando, aqui depois disso daí o Chávez que provou a existência do nêutron, e aí a gente descobriu que o átomo tem 3 partículas fundamentais. O próton e o nêutron no núcleo, ambos têm massa igual a 1. Só que a carga do próton é 1 positivo e nêutron é 0. Enquanto o elétron está girando em camadas ao redor do núcleo, ele tem uma massa muito pequena, desprezível, 1 sobre 1836 vezes, e a carga elétrica menos 1. Beleza? Núcleo. Aqui não está nem bem exemplificada. Né? E aí a gente viu que um elemento químico ele é representado pelo número atômico, que é a característica do elemento químico, que define o que é um elemento químico. O número de massa é a massa do núcleo, é a soma de prótons e nêutrons. E o átomo pode ter carga negativa ou positiva. Certo? Então a representação é essa daqui. A moderna é da direita aqui. Ó. Número de massa em cima é número atômico embaixo. Z é o número atômico. O número de massa é prótons mais nêutrons. E aqui é o símbolo do elemento químico. Uma letra ou duas. Uma maiúscula. E alguns têm uma segunda minúscula. Porque eu já expliquei quando o átomo é representativo. No átomo neutro, a gente falou, o número de elétrons e prótons é igual, então cargas positivas e cargas negativas, o número é igual. Nos cátions, são átomos que perderam elétrons, então se eles perderam os elétrons, eles têm carga positiva, e para saber o número de elétrons é o número atômico menos a carga. No caso dos ânions, são átomos que ganharam elétrons, e se eles ganharam elétrons, se soma com o número atômico, se tem o número de elétrons do átomo, beleza? Aqui um átomo neutro, por exemplo, aqui, ó, flúor 19, 9. 19 1 de massa e número atômico 9. Para saber o número de nêutrons, só faz a diferença. 19 menos 9, 10. 10 nêutrons. Então esse átomo aqui ele é neutro, não tem nenhuma carga indicada aqui do lado direito. Ele tem 9 prótons, 9 elétrons e 10 nêutrons. Um cátion parecido, só que o cátion tem uma carga aqui indicada com um sinalzinho de mais aqui do lado direito. Geralmente 1, 2 ou 3. Quando é 1, só tem o sinalzinho de mais, não tem nenhum número. Então significa que esse átomo ele perdeu um elétron. Então ele tinha 11, perdeu 1, ficou com 10 elétrons. Número atômico 11, tá? É o número que está aqui embaixo, o número de prótons. E o número de massa, pessoal, é o número que está aqui em cima. Para saber o número de nêutrons, só faz a diferença, dá 12. O ânion vai ter carga negativa aqui do ladinho e eu somo para achar o número de elétrons. Então, nesse caso, ele tinha 8, ganhou 10, ficou com 10. Tinha 8, ganhou 2, ficou com 10 elétrons. Para saber o número atômico é o número de baixo, que é o número de prótons, e a diferença é o número de nêutrons, os 8. Isso é tão craques, né? Beleza? Aí, isso a gente viu. Os elétrons, como que eles estão distribuídos no átomo? Em camadas, ao redor do núcleo. E a gente viu que as camadas, elas têm nome, tanto numeração, ou por nome K, L, M, N, O, P, Q, porque quiserem colocar em ordem alfabética. Cada camada tem um número máximo de elétrons, que vai de K2, AL 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. Então aqui é uma distribuição. Esses são os números máximos que cada camada pode ter. Quando a gente vai distribuir, sempre começa pela mais perto do núcleo, que é a K, que pode ter no máximo 2. Tá? Isso aqui não é porque o professor Fernando quer. Isso aqui existe. Então é a natureza que é encontrado assim. A última camada do átomo é a que dá as propriedades químicas e físicas, as propriedades químicas, do átomo, é chamada de camada de valência. Nessa representação aqui, por exemplo, quantos elétrons eu tenho na última camada? Camada M aqui com 1 elétron. Como que eu sei que a camada M é a terceira camada? Primeira K, segunda L, terceira M. Sempre assim. Olha aqui na M, só tem 1 elétron. Então ele tem 1 elétron na camada de valência. Para distribuir, a gente segue esses valores aqui dessa tabelinha, para distribuir os elétrons. Na primeira só suporta 2, na segunda 8, e assim por diante, até fechar o número de elétrons do átomo. Por exemplo, aqui o lítio, o átomo neutro do lítio, ele tem 3 prótons. Então, neutro tem 3 elétrons. Vai ficar com 2 elétrons na camada K e 1 na camada L. Eu não posso colocar os 3 na camada L. Eu tenho que começar sempre pela K. 3
elétrons distribuídos aqui, a última camada é L, a camada de valência. Se for um átomo maior, mesma lógica, pessoal, vai distribuindo aqui, ó. O selênio tem 34, K, 2 na K, 8 na L, 18 na M e 6 na N, assim por diante. Se é um cátion que perdeu elétron, mesmo princípio, só desconta aqui as 3 cargas positivas, 13 menos 3 fica 10 elétrons, distribui os 10 elétrons. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Aí é o seguinte, pessoal, o Sommerfeld falou o seguinte, que as camadas são divididas em subcamadas, tá? Ou seja, nós temos 4 subcamadas conhecidas, a S, P, D e F. Na verdade, elas são abreviações aqui de Sharp, Principal, Diffuse e Fundamental. Tá? E aí, esse aqui descobriu no laboratório. E aí, pessoal, ele descobriu que a S pode conter no máximo 2, a P 6, a D 10 e a F 14. E ele descobriu que assim, pessoal, a camada K só tem a subcamada S. A camada L tem a subcamada S e a P. A M tem S, P e D. A N e a O tem S, P, D e F. A P tem S, P e a S só S, P. Tá? Desculpa, a P, S, P, D e a S, S, P. E aí cada subcamada pode assumir esses valores aqui. Certo? Esse aqui foi a descoberta do Sommerfeld. Alguns livros trabalham o Sommerfeld como um novo modelo atômico. Só que aí veio um cara chamado Linus Pauling. E o que o Linus Pauling falou, pessoal? Que ele conseguiu entender esse diagrama aqui. E aí ele falou o seguinte, ó, ele construiu um diagrama de acordo com os elétrons são preenchidos. Ele dando pra gente a ordem. Ele falou assim, olha, você tem que distribuir no diagrama a ordem seguindo a diagonal. Da direita para a esquerda, sempre para baixo, tá? Seguindo as setinhas aqui, ó. Primeiro um S, depois 2S, depois 2P, 3S, assim por diante. Ele falou. Por quê? Não, ele encontrou isso no laboratório. Não é o professor Fernando que está inventando, tá? Então ele encontrou o seguinte, pessoal, que segue essa ordem aqui de distribuição. Sempre, cuidado, pessoal. Segue a diagonal. 1S, 2S, depois, deixa eu voltar aqui. O 2P, 3S, ó, depois do 3S vai pro 3P, depois do 3P eu sigo aqui, vai pro 4S. Eu não vou pro 3D, eu vou pro 4S, depois do 4S, seguindo aqui, ó, 3D. Beleza? Aí aqui duas coisas, pessoal, que é interessante notar. O elétron tem que tomar cuidado. O elétron mais externo é aquele que fica por último no nível de energia. Mas o elétron mais energético é o elétron que está com o maior número quântico principal, que a gente já vai falar, né? Certo? Então, olha aqui, ó. A gente vai encontrar no último, no subnível, a gente vai ter essa configuração. 3D10. O que significa 3D10? 3D significa a camada que ele está. O D significa subcamada e o 10 é o número de elétrons naquele subnível. O número está aqui em cima, certo? Exemplo aqui, ó, pessoal. Configura a distribuição eletrônica do boro, que tem 11 de massa e 5 número atômico. Então é neutro, então eu tenho 5 número atômico a 5. Fazer a distribuição. Começo pelo 1S. Eu posso colocar no máximo 2, então fica 1S2. Depois, 2S. Também posso colocar só 2, 2S2. E por último, 2P, eu consigo colocar 1. Então fica, olha, 5 elétrons. Qual que é a camada de valência? Aquela que tem o maior número aqui na frente. No caso aqui, aquelas que tem 2. No 2S e no 2P. E aí, para saber o número de elétrons, sobe o número aqui em cima. 2 com 3. Essa é a camada de valência. 2S2, 2P1. Quantos elétrons tem? Tem 3. Se for um átomo maior, cuidado tem que ter. Tem que tomar cuidado para ver o número quântico principal. O maior número quântico principal. Então, aqui nesse caso, para o ferro é o 4. Por mais que termine em 3D6, o maior número quântico principal é o 4. Então, essa é a camada de valência. E essa camada de valência é a 4, que é a M, e ela tem quantos elétrons? A gente olha aqui em cima.
2 elétrons, tá? Aqui para cátions, mesmo princípio, só desconta a carga para achar o número de elétrons. Para ânions, soma para achar o número de elétrons, mesmo princípio, tá? Esse foi o modelo atômico, a distribuição do Linus Pauling, seguindo a lógica do Sommerfeld, tá? E aí, pessoal, perdão. Aí começa a mecânica quântica, né, depois disso, que eles começam a ver que o elétron tem comportamento tanto de onda quanto de partícula. Aí o Heisenberg, que é a ideia do de Broglie, o Heisenberg elabora o princípio da incerteza, que ele diz que você, quando você tem uma partícula muito pequena que viaja a uma velocidade muito alta, você não pode determinar nem a posição e nem a velocidade dele simultaneamente. Ou você sabe um ou você sabe outro, certo? Aí vem o Schrödinger e monta um novo modelo atômico probabilístico em cima dessa equação. Bem complicado, até pelo Schrödinger ele falava, tá? E aí ele falou o seguinte, que ele trouxe algumas definições. A primeira delas, o orbital atômico é uma região do espaço de máxima probabilidade de encontrar o elétron, tá? Então, orbital atômico é a região do espaço com máxima probabilidade de encontrar o elétron. É uma região. O elétron não pode se encontrar de um ponto só. Ele vai se trabalhar numa região do espaço. Tá? E essa resolução daquela equação gera 3 números quânticos principais que são importantes. O número quântico principal, o N, o secundário, que é o L, o número quântico magnético, de momento magnético, que é o ML, e o número quântico de spin magnético, o MS. Tá? Esse quarto aqui, ele foi inserido devido a dados experimentais, tá? Não é devido à equação de Schrödinger. O número quântico principal ele vai indicar a camada, tá? Então vai ter de números inteiros, de 1 a 5. E ele indica o tamanho do orbital, como está colocado aqui embaixo. Um S é pequenininho, o 2S é maior, o 3S é maior, o 4S é assim, maior ainda. Tá? O L indica a forma. Se L for igual a 0, o orbital é S, esférico. Se L igual a 1, o orbital é P, aquele é o Teles, o símbolo do infinito. O 2D tem aqueles formatos que a gente vai ver lá. O F, o 3 é F e assim por diante, tá? Na prática, N-1 valores, tá? Cada valor dela caracteriza a subcamada. Que é a subcamada S, P, D e F, tá? Então aqui os formatos, L, o S é esférico, o P é halteres, o D temos formatos variados, tá? São 3 deles são trevinhos e um deles é uma chupeta. O F também tem algumas florzinhas aqui, uma dupla chupeta também, né? São formatos variáveis. O ML, ele é uma orientação no espaço, no plano x, y, z, basicamente. O S é um orbital só. O P são 3 orbitais, tá? O D são 5 orbitais e o F são 14 orbitais, tá? Cada orbital pode conter 2 elétrons, não mais que isso. 2 elétrons, tá? E o mundo, por que 2 elétrons, pessoal? Um vai girar no sentido horário. Cadê o horário? Aqui. E outro sentido anti-horário. Spin mais meio menos meio. Mais para o sentido horário e menos para o sentido anti-horário. Só pode conter 2 elétrons, tá? E como que a gente representa os elétrons? Bom, se um está no sentido horário e o outro no anti-horário, a gente coloca um setinha para cima e outro setinha para baixo. Tá? Não pode colocar os dois para cima ou os dois para baixo, que significaria isso, que o número quântico de spin magnético seria igual. E não pode 2 elétrons ter o mesmo conjunto de números quânticos. Então, o Pauling falou esse princípio. Olha, no mesmo orbital, um vai estar girando no sentido horário, por exemplo, geralmente é o primeiro, e outro no sentido anti-horário, que é para baixo. O Rand falou que quando a gente vai preencher elétrons, primeiro a gente tem que colocar todos no mesmo sentido, tá? Todos para cima, primeiro, e depois colocar emparelhando. Então, esse daqui é um método certo. Deixando um orbital vazio e emparelhando um orbital estaria errado. Tá? E aqui, por exemplo, se a gente faz a distribuição para o sódio, 11 elétrons, fica a distribuição aqui representada. A última camada 3s1. Esse elétron aqui, o 3 significa que n igual a 3. S é L igual a 0. A forma sempre põe SML igual a 0. E tem um elétron, por convenção, o primeiro elétron é mais meio. Tá? Se fizer aqui um outro exemplo também,
para descobrir o número atômico, a gente consegue descobrir, tá? Sabendo o conjunto de números quânticos, a gente identifica sempre os elétrons. Então, pessoal, isso aqui era só uma pincelada. Sei que falei rápido, qualquer coisa, pausa. Se ainda ficou uma dúvida, coisa, manda o WhatsApp lá que a gente conversa. Belezinha? Até mais, até o próximo vídeo.